Amados, a minha página é diferente da de vocês, aqui é 22, mas tem um título: Conselhos para preparar e pregar sermões. Vê se vocês conseguem achar aí. Conselhos para preparar e pregar sermões. É a sequência do que nós... 18, pastor? 18. Finalzinho da 18, então. Porque a minha página aqui, ela está diferente, é digitalizada, né? Para 22, mas é 18, então. Conselhos para preparar e pregar sermões. Antes que eu entre propriamente aqui, vou até apagar aqui. Antes que eu entre propriamente no conteúdo, eu quero fazer com vocês uma recapitulação de todas essas aulas que nós tivemos. E para a gente não retomar ponto, né? Mas para a gente relembrar e até inclusive, se houver algum ponto que vocês queiram que eu esclareça um pouquinho mais, aí a gente aproveita, né? Vamos fazer uma revisão hoje, além de um conteúdo novo, mais uma revisãozinha. Então, nós discutimos, irmãos, desde a primeira aula, a importância sobre o mensageiro de Deus, que somos nós, né? Os pregadores, os que expõem a palavra de Deus. Então, o mensageiro, primeiro, uma mensagem, essa mensagem tem que ser clara, tem que ser bíblica, né? Tem que ser passada de uma maneira que alcance as pessoas. O mensageiro, então, deve lidar adequadamente com a Bíblia, deve lidar consigo mesmo, ou seja, o mensageiro é parte da mensagem, né? Nós não podemos pregar uma coisa e destoar daquilo que a gente prega. Eu não estou falando de perfeição, porque não tem como. A mensagem é maior do que o mensageiro, é um fato. A mensagem, ela vai, o padrão da mensagem, ela é muito mais alto do que o próprio mensageiro pode estar vivendo na plenitude, né? Jesus foi o único que trouxe a mensagem, e ele era a própria mensagem, ele estava à altura da sua mensagem, né? Então ele era o verbo que se fez carne, o verbo encarnou e habitou entre nós. Então Jesus era a própria mensagem de Deus, era o verbo de Deus. Agora nós precisamos ser essas pessoas que no mínimo deseje viver aquilo que prega, ter convicção naquilo que prega, né? A palavra em nós tem que ser uma propriedade em nós. A palavra de Deus, ela não deve nem entrar na nossa vida, ela precisa sair da nossa vida, no sentido que ela jorre da nossa vida. A palavra de Deus não é algo que a gente recebe de Deus e transmite ao povo. É ao contrário do que alguns pensam e pregam e falam. A palavra de Deus, o que a Bíblia diz, é que ela tem que sair de nós, porque ela habita em nós. Colossenses 3,16, o que está escrito lá, quem lembra? Pensei que ia dar briga aqui, o povo ia falar, recitar. 13,16. Deus está na casa. Na casa de quem? Na nossa casa. Porque olha em cima. Colossenses 3,16. Habite em vocês ricamente. Olha só, habite em vós ricamente ou abundantemente, né? A palavra de Deus, com toda sabedoria, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando com graça no vosso coração. 3,16 de Colossenses. Então habite em vocês, more em vocês toda a palavra de Cristo. Tiago, capítulo de número 1, irmãos, versículo de número 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vai dizer lá que, deixando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tiago, capítulo 1, verso... Tiago já, eu recitei o Colossenses e agora o Tiago. 3,16. Ah, 3,16 de Colossenses. Tiago é? Tiago. Tiago 5. Vou devagarzinho porque tá sábado de manhã. É assim, é igual a álcool, né? Carro a álcool. Vai aquecendo. Calma, não, de Deus. Tiago. Não, é o Colossenses que a senhora perguntou. Eu estou falando do Colossenses. Colossenses 3,16, eu recitei aqui vagarosamente, respeitando ponto e vírgula, na mansidão que me é peculiar. Não foi isso, amados? Então, bora lá na mesma concentração aqui. Tiago, capítulo de número 1, verso 21 até o 26, mais ou menos. Vai dizer: deixando toda imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vocês enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Não sede somente ouvintes esquecidos da palavra, né? Porque o tal que assim é, ou seja, ouvinte esquecido, é como o varão que olha o seu rosto natural no espelho e
viu e foi se esqueceu do que era. Mas aquele que é praticante da palavra, esse é bem-aventurado, né? Mais ou menos o texto vai trazer essa ideia aí. Então, aquele que pratica a palavra, nós precisamos ser aquele que a palavra habita, nós precisamos praticar a palavra de Deus, nós somos inclusive felizes e abençoados quando essa palavra faz parte do nosso cotidiano na reflexão, é o Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela reflete, medita de dia e de noite, porque será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual na estação própria dá o seu fruto, as suas folhas sempre verdinha, nunca cai, tudo quanto fizer prosperará. Assim não são os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Portanto, os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Olha só, coisa linda. Então, feliz é aquele que reflete na palavra de Deus. Isaías capítulo 40, ou é 41, verso 8, vai dizer que seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Mateus 22 e 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 24 e 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Apocalipse capítulo de número 19, a partir do verso 11, Jesus é a palavra fiel, verdadeira. Eu poderia aqui ficar tempos e tempos recitando textos bíblicos referentes à palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, porque a palavra de Deus, amado, ela na minha vida, ela não vem de uma forma exterior, ela é produzida pelo Espírito Santo e gerada no Espírito Santo no meu coração, porque há material suficiente em minha vida, em meu coração, para que a palavra de Deus jorre. A palavra de Deus, então, na minha vida não é algo externo e na Bíblia, é na minha mente e no meu coração, ela satura a minha vida. Estou falando eu, André, tá certo? E precisa ser na vida de todos nós assim. A palavra de Deus, mais do que tudo em nós, deve ser o preenchimento do nosso pensamento. Colossenses capítulo 3, verso 1 e verso 2, vai dizer que se nós já ressuscitamos com Cristo, nós temos que buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Segundo aos Coríntios capítulo de número 10, verso 4 e 5, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição da fortaleza, né? Nós argumentamos contra os argumentos falsos, que a Bíblia chama de sofisma, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Salmo 119, então, é uma declaração explícita e completa, plena, a respeito do amor à palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Né? Salmo 119, verso de número 11. Observando segundo a tua palavra. O que diz ainda na sequência? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aliás, é o 9, depois o 11, depois o 18. Senhor, de todo o coração eu te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Salmo 119, verso 87. Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Salmo 119, verso 99, verso 100. Davi, o jovem, dizendo: eu sou mais prudente do que os velhos, porque eu medito na tua palavra. Eu sou mais sábio do que os anciãos, do que os meus mestres, porque reflito na tua palavra, nos teus preceitos. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 167. 7 vezes no dia eu te louvo pelo juízo da tua justiça, e por aí vai. E vários outros textos, irmãos, da Bíblia, Jeremias, eu vou falando aqui, vai me vindo na mente esses textos de advertência, de exortação e de incentivo para que a palavra de Deus faça parte da nossa vida diária. Mais do que tudo, repetindo, nós precisamos desejar que a palavra de Deus ela flua na nossa vida, ela jorre da nossa vida. Nós precisamos ser, irmãos, a palavra de Deus andante, ambulante, viva, tá certo? A palavra de Deus tem que saturar tanto a nossa vida, onde o nosso pensar, porque assim não tem jeito, a gente fala do que o coração está cheio, Jesus disse, né? A gente ocupa a nossa mente, e pela ocupação da nossa mente, então tudo é feito por aquilo que a nossa mente está cheia. E mente vazia, já diz o ditado, é a oficina do outro, né? Não é verdade, amado? Então assim, quando a gente é pautado pela palavra, quando a palavra de Deus enche a nossa vida, mensagem não nos falta, palavra não nos falta. A nossa conversa vai ser
o conteúdo dela vai ser a palavra de Deus. E eu não estou falando de fanatismo, eu não estou falando de ser bitolado, eu não estou falando de ser uma pessoa que não entende de outros assuntos. Mas a palavra de Deus para nós, ela jamais será descartada. Tudo que a gente vai falar e pensar vai ser principiado, vai ter norte pela palavra de Deus, né? O pecado de Salomão foi o pecado que ele cometeu porque assim, havia uma lei para os reis, eu acho que eu já falei isso para vocês. A lei qual que era para os reis? Que ele não fizesse voltar o povo ao Egito, não poderia multiplicar para si muita riqueza e não poderia ter muitas mulheres, porque essas mulheres iam corromper o coração dele, né? E ele tinha que fazer então, escrever numa espécie de livreto, um traslado, escrever essas leis, colocar do lado do seu trono e ler todo dia. O que Salomão fez? Fez o povo voltar para o Egito, multiplicou mais do que devia as riquezas e teve muitas mulheres. Mas por que ele fez tudo isso e pecou em tudo que a Bíblia diz que ele não deveria fazer? Porque ele deixou o quarto e principal, irmão, que era escrever isso e colocar do lado do trono dele e ler todo dia. Então imagina só, o que ele pecou, os outros pecados derivou da negligência do estudo bíblico, da reflexão bíblica, do pão diário que a gente chama, não é? Qual que foi o conselho de Deus, próprio Deus, diretamente para Josué, lá em Josué capítulo 1? Meu servo Moisés, ele é morto, esquece ele, fez a parte dele, agora é você, sou eu e você, como eu fui com ele, você com você. Agora faz o seguinte, medita na palavra, né? Anda prudentemente conforme a palavra, porque você vai ir bem, eu vou te prosperar. Eu não te enviei, não te mandei eu, então faz conforme a palavra, ela sature a tua vida. Olha só, amado, conselho de Deus. Então a gente, quando não toma essa postura, a gente está desprezando o conselho de Deus direto, que é para a gente então estar referenciando a nossa vida com a palavra de Deus. Eu tenho observado muitas vezes alguns irmãos tomando atitudes na vida, decisões na vida, que são contrárias à palavra de Deus. Eu falo, por que tá errando tanto assim? Talvez não é o fato, não é pelo fato de que as pessoas não regem a sua vida pelo conselho de Deus e querem viver a vida e acham que pode bancar a vida com as suas experiências, com a sua sabedoria, né? Com as suas supostas informações que adquiriu ao longo da vida, tomar decisões porque acha que entende do assunto. Porque Davi, ele nos ensina, entre outras coisas, algo muito importante. Todas as vezes que ele ia para uma situação adversa, ele orava a Deus e pedia uma palavra de Deus, né? Olha só, Davi não tinha o privilégio que nós temos, ter a palavra de Deus completa, plena, a revelação toda, e a maior revelação, inclusive, né, que é o relato do Novo Testamento. Ele não tinha, mas ele buscava uma palavra de Deus. Naquela época, através do sacerdote, através do profeta, através do próprio Espírito de Deus falando diretamente com ele, mas era a palavra de Deus. Então Davi nos ensina, e ele foi próspero em todos os sentidos da palavra. Lógico, ele pecou porque ninguém é perfeito, né? E inclusive ele pecou, e o pecado dele foi justamente por desprezar a palavra de Deus. Então, em dado momento da sua vida, e quando ele desprezou a palavra de Deus, deu no que deu. Não foi o que o Natan disse? Tu desprezaste a palavra de Deus. Ele já falou, vou morrer. Deus disse, calma, não tem misericórdia maior. Transpassado foi teu pecado. Sinceridade do coração contou nessas horas, quando ele foi imprudente e desprezou a palavra de Deus e quis reger a sua própria vida da forma que ele quis, como é que muitos fazem hoje em dia, né? Então a gente estava conversando no caminho, houve uma certa situação, uma questão ministerial, onde quiseram tomar uma atitude pautada na experiência dos obreiros. Reunião de presbítero, né? Tal, ali, não vamos tomar atitude assim, vamos tomar atitude assada. Eu falei, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, mas a gente vai fazer isso, então cada um na sua experiência, né? Então ali eu falei, não vai dar certo, não é assim que age nessas horas aí. Não, mas vamos fazer, fala, não vai dar certo. Fizeram, e não deu certo, né? Mas antes de eu falar que não deu certo, eu não estava falando da minha sabedoria, da minha experiência. Eu peguei o texto bíblico, Provérbios, está lá, capítulo número 19, verso 19. O homem colérico e iracundo, se livrá-lo da sua consequência, ele vai e faz de novo. Exatamente o que aconteceu.
Aí fizeram a segunda reunião 15 dias depois para tratar o mesmo caso e querendo tomar a mesma atitude. Eu falei, não, nem me ponha nesse meio, nem ponha Deus no meio, nem eu. Vocês não confiam na palavra de Deus, quer reger a igreja segundo vocês acham, a igreja não é de vocês, a igreja é de Jesus, Jesus deu uma pauta para a igreja, que é a palavra de Deus. Então os mensageiros é a mesma coisa, meu amado. Nós não temos outro direito a não ser expor para o povo de Deus, para os pecadores, aquilo que Deus ordenou para que a gente pudesse expor, que é as escrituras sagradas. Então é simples assim, expor a palavra de Deus. O mensageiro tem que ter uma mensagem, o mensageiro tem que ser parte da mensagem. O mensageiro, ele precisa expor isso claramente. O mensageiro precisa dominar, né, minimamente. Estou falando que todo mensageiro tem que ser um mestre, um teólogo, não é isso, mas ele tem que entender minimamente daquilo que ele está expondo. Aquilo deve ser parte da sua vida. A gente precisa ser organizado, objetivo, proposital, né? A gente precisa saber o que a gente quer passar para as pessoas que estão nos ouvindo. A gente precisa ser intencional. É necessário ter uma intenção quando eu começo uma exposição bíblica, uma exposição na pregação, uma exposição na instrução, uma aula, uma palestra. Eu preciso ter em mente aquilo que eu quero que ao final daquela exposição as pessoas elas guardem no seu coração. Eu preciso ter uma noção dessas técnicas aqui que nós discutimos, a oratória, né? A questão mesmo dos sermões. Eu preciso saber qual é o sermão que eu vou adotar, é temático? Se é temático, eu lido de tal forma, eu desenvolvo assim assado. Se é expositivo, então eu preciso ter um domínio melhor do texto, preciso ser fiel ao texto, né? Preciso expor aquilo que o autor expôs e aqui eu tenho que me isentar o máximo possível das minhas opiniões pessoais. O púlpito não é para eu desabafar, para eu jogar indireta, para eu destilar as minhas amarguras, né? O veneno. Eu não tenho direito, amados, de pegar um microfone e aí não tenho coragem de falar para um ou para outro pessoal e eu jogo no coletivo, né? Isso é mau caratismo. Ainda usando de ironia. Então o púlpito é para eu transmitir a palavra de Deus com coração puro, com coração honesto, debaixo da oração, sabendo que aquela palavra pode decidir vida, futuro, destino, salvação e qualidade de vida dos irmãos, das pessoas. E então eu preciso saber que eu não tenho direito de querer convencer ninguém segundo as minhas óticas, minhas lentes, minhas opiniões teológicas. Eu preciso ao máximo falar: Espírito Santo, tem misericórdia, que eu seja esvaziado de toda a soberba, de toda a presunção, de achar que posso convencer alguém pelos meus argumentos. A gente deve subir no púlpito humilhado diante de Deus, com o coração quebrantado, né? na convicção de que somos incapazes e insuficientes de transmitir qualquer coisa com eficácia, mas dependendo totalmente do Espírito Santo, irmãos, para tudo, né? Para que a mensagem ela tenha vida, para que seja encharcada do óleo da unção e que o Espírito Santo use a nossa pequenez, as nossas limitações, as nossas incapacidades, para que possa transmitir de uma maneira eficaz a transformar a vida, a libertar a gente, a salvar pessoas, a esclarecer a vontade de Deus para as pessoas. E diante do povo eu preciso ter uma outra postura de convicção, de confiança, segurança no que falo, senão não tenho crédito, né? Então assim, são esses pontos que nós tentamos tratar nessas aulas. Vocês querem falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Alguma coisa que a gente deixou de falar? Não? Posso seguir então? Vamos embora lá. Oh, maravilha de Deus. O pão diário está muito bom. Não é? O pãozinho diário, né? Pão diário. Um dia o irmão disse assim: irmão, é pão diário ou é pão de alho? Não, é diário. Eu falei: ô amado, eu queria que fosse pão de alho. Isso é pão de alho, isso aí, mano. Entrou na carne, lembrou de churrasco. Meu Deus do céu, tira esse negócio da mente dos crentes, Jesus. Conselhos para preparar e pregar sermões. Escrever e ler o sermão é uma boa dica, né? Você escreve. Amados, são coisas que às vezes eu falo assim: nossa, André, isso não é mecânico, não é um negócio engessado, não é um negócio assim técnico. Não, amado. A gente está falando daquilo que é uma transmissão racional, embora ultrapasse o raciocínio, porque a gente está falando de iluminação do Espírito Santo, né?
Nós não estamos falando de revelação, irmãos, tá? Não existe pregador nenhum que tem revelação da palavra. Isso não existe. Tem iluminação. A revelação só foi para os apóstolos. Só os apóstolos tiveram revelação. Oh, Deus me revelou uma palavra. Não, não há revelação. Hoje em dia não há. Não existe mais revelação da palavra. Existe iluminação. Hã? Deus mudou a palavra. Mudou? Eu vim para pregar uma palavra, mas na hora chegando aqui, Deus mudou a palavra. Tem aí. Pode até haver, irmão, uma exceçãozinha. Muito, né? Quando ele coloca exceçãozinha assim, que é desprezando mesmo, né? Pode haver uma exceção, mas quando a exceção vira regra é complicado, né? Mas eu digo assim, não existe essa questão de revelação, tá certo? Existe a iluminação. O que o Espírito Santo faz hoje é iluminar a nossa mente a respeito daquilo que já foi revelado, que é a palavra de Deus. Então, a gente às vezes quer dar um ar de espiritualidade à coisa, não é? No púlpito, isso, vira e mexe, a gente percebe isso, né? O Deus, como se ali fosse uma ação de Deus direta, e aí aquele negócio, se der errado não tem nada a ver, foi Deus que deu a palavra. Né? Mas a gente precisa entender que a gente é iluminado pelo Espírito Santo para compreender a palavra. Então isso chama-se de iluminação, não de revelação. E aí nós precisamos saber que tem a parte da iluminação, ou seja, algo que de fato é trazido por Deus, mas Deus também age por vias naturais. Deus é esse Deus que nos fez racional. A fé é racional. Eu não sei se vocês, estou me lembrando agora, fizeram aquilo lá que eu pedi. Acho que falaram, né, sobre o fideísmo. Não? Fé e fideísmo, lembra da palavra? Foi essa matéria ou foi na hermenêutica? Não, foi aqui, eu tenho certeza absoluta. Você mandou fazer. Foi na hermenêutica ainda. Foi na hermenêutica ainda, né? Foi falado o que é fé e fideísmo? Alguém falou? Foi. O que é fideísmo então? Falei dessa aula. Como diz o jovem, meteu um atestado? Estou inocente. Teve um atestado. Acho que foi uns dias que eu peguei a consulta do santo. Sim. Esse dia só estava no presente. Olha aí, ó. É igual aquela missa, né? Como presente. Então, amado, o que acontece? Fé e fideísmo, na Isso. verdade. Sim. O próprio aspecto da fé, fideísmo era o que a gente está procurando no dicionário. Não procurou? Para mim, E eles pôr a palavra. para mim explicar, amados, aquilo que não pode ser explicado, aquilo que é algo que despreza toda e qualquer explicação, chama-se de fideísmo, tá certo? Despreza toda e qualquer explicação. É mais ou menos uma crença, não é fé. A fé, ela pode ser explicada. Há dimensões da fé que fogem do campo lógico e racional, a capacidade racional. Mas a Bíblia, ela é um livro. Por ser um livro, é algo que concerne ao raciocínio, ao entendimento, com categorias espirituais, né? Não é um raciocínio humano, mas é um raciocínio com categorias, uma lógica espiritual. Então o culto, por exemplo, lá em Romanos capítulo 12, vai dizer que o nosso culto tem que ser o culto racional. Olha que coisa interessante, lá está lógicos, o culto lógicos, né? No original. Então é algo que vem de lógica, que faz sentido, que tem nexo. Então a fé, ela é dada a seres racionais. Então ela pode sim ser explicada nas categorias bíblicas, lógico. E o fideísmo, pelo contrário, já é aquilo que despreza totalmente qualquer tipo de explicação racional. Então a gente percebe que essa questão de fideísmo, né, a fé não é explicada, crer somente, eu crer como se fosse algo que você se apoiasse, mas não é algo que é concreto. Não, a fé é concreta, a fé não é subjetiva. A fé, para o judeu inclusive, só era demonstrado na vida. É o que o Tiago vai dizer. Tu tens fé? Então mostra a tua fé pelas tuas obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Porque quem tem uma fé que não se concretiza, uma fé que não pode minimamente ser exposta de uma maneira lógica e racional, isso é crença, não é fé, tá certo? Então, é quando não tem as obras. Mas a fé em si, a Bíblia em si, amado,
e Deus age por vias naturais também, porque foi Ele que estabeleceu isso. Deus não é Deus do extraordinário apenas. O extraordinário é quando falha o meio natural, é quando chega na limitação humana. Aí Deus vem pelo extraordinário, mas Ele usa a via do natural, porque foi Ele que criou essa via do natural. Foi Ele que escolheu a loucura, segundo o mundo, da pregação para salvar os crentes. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, se não me falha a memória, né? Então olha só, Deus escolheu a pregação, a exposição lógica, racional, com palavras, né? Com verbos, com a língua, ou línguas aqui as mais ricas que houveram na humanidade, que foi o hebraico e a língua grega. A gente está falando aqui de duas línguas riquíssimas, né? Na sua gama de verbete, de expressão, de conceito. Então Deus escolheu essa via para expor a palavra de Deus, para salvar pessoas, para iluminar vidas, para libertar pessoas. A verdade de Deus, aqui, quando diz conhecereis a verdade vos libertará, há três conceitos mais profundos que a humanidade conhece. Aliás, que a humanidade ela pode conhecer, que é o próprio conhecimento, conhecereis, verdade e liberdade. Olha só, amigo. Conhecimento, verdade e liberdade. Verdade aqui nem é em contraposição com a mentira. Verdade aqui é aletheia. Aletheia quer dizer realidade. Então conhecereis o conhecimento, não conhecimento humano, mas conhecimento de Deus, revelação de Deus, iluminação pelo Espírito Santo. Verdade é aquilo que é real, e só o que vem de Deus é real, tudo o resto é ilusório, é passageiro, é finito, tem prazo de validade, não preenche a alma, tá certo? Alguém disse que no céu, a grama do céu é muito mais verde do que a grama da terra. Ou seja, o chão do céu é muito mais concreto do que esse chão aqui da terra, que as coisas lá são muito mais vivas, lá as coisas são reais, aqui as coisas são quase que uma ilusão, quase que algo assim pueril, né? Então no céu de fato é a matriz, lá é a matrix, aqui é a matrix, aliás. Quer dizer, aquilo é o que não é, porque se fosse não deixaria de ser, entenderam? Pensei isso agora, Varão, não foi nem programado, mas era porque se fosse não deixaria de ser, o que é não deixa de ser, e só Deus é, não é? Deus nem existe, que nós já falamos aqui, não foi? Eu falei para vocês, Deus não existe? Não falei isso para vocês? Não? Meu Deus do céu, pensei que tinham falado. Foi, é que foi lá na primeira matéria, eu acho. Iluminação. Mas eu falei que Deus não existe lá na primeira matéria, já faz um tempinho. Deus não existe no sentido que tudo que existe tem um começo e tem fim, fecha o ciclo, não é? E Deus não, Deus é antes de tudo. Deus é o autoexistente. Nunca houve um tempo que Deus não existisse. Deus é incriado, Ele é criador de todas as coisas. Ele subsiste nele mesmo, Ele não depende de nada. Pelo contrário, é Ele que sustenta todas as coisas pelo seu poder. Então assim, Deus está para além da existência. Deus é invisível, mas é real, como diz o hino, não é? Se Deus é invisível, alguém até fez um hino assim muito filosófico, né? Disse assim, Deus não é dinheiro, mas Ele é real. Meu Deus, é criatividade no brasileiro que se sobeja, né? Então, amado, escrever e ler o sermão é algo que vai estimular e treinar a nossa mente. Então, escreva, você vai pregar, coloque isso num papel, escreva, leia o que você vai pregar. Olha que coisa boa que evitaria erros. Você pensar antes no que vai falar, evitaria erros. Já pensou? Quando vocês veem aí o porta-voz da presidência, o próprio presidente, alguém falando em público, amados, aquilo foi escrito, aquilo foi pensado e corrigido palavra por palavra. Alguém deu um conselho falando, não ponha essa expressão, não fale assim, né? Existem assessores, inclusive. O cara não vai lá e do nada fala o que está na cabeça dele. O Lula fez isso algumas vezes. Parece que se deu mal em algumas coisas, né? Porque fala besteira. Você não pensa, você precisa pensar no que fala. E quando a gente fala em público, e a pregação, principalmente nós pentecostais, parece que são palavras muito atropeladas. Você vai falando, e às vezes a língua é mais rápida que o cérebro.
no pensamento, não é? Então, às vezes, nem a própria pessoa que falou, ela tem noção do que ela falou. E falou besteira e nem se deu conta do que falou besteira. Fala depois, por que eu falei isso? Não, tem uns que falam, não sei nem por que eu estou falando isso, mas Deus sabe. Oxi! Gente! Eu já ouvi essa, hein? Não sei nem por que eu estou falando agora, mas Deus sabe. Como assim? Você não sabe o que você está falando? Você não pensou no que você está falando? Deus não falou para você o que você deveria falar? Nem você sabe. Oh, meu Deus do céu, já pensou? Foi, irmão, estou falando um negócio aqui para vocês, mas nem eu sei direito. O que vocês iam olhar para mim e falar, ué, o que está acontecendo? Então, se ele nem sabe, como que ele está explicando uma coisa ou quer passar uma coisa que ele nem entende, nem sabe, nem pensou? Complicado, não é, irmão? Então, Um pouco. a gente precisa, seria muito bom, faça essa experiência, faça isso aí, você vai ter uma experiência interessante. Preparar um esboço e pregar o esboço. Tem gente que prepara, mas não prega, né? Tem essa questão também, né? Deus mudou, hein? Deus mudou, né, irmão Mário? Então, assim, prepare esse esboço, tenha Tem lá. trauma dessas coisas. Não, Tem trauma dessas coisas. eu também tenho. Tenta curar, pra ser curado. Eu também tenho, meu Mário. Nós estamos juntos aí, Mário. Eu tenho trauma com uns negócios meio assim. Então, amados, preparar um esboço e pregar. Não é obrigado você preparar aquilo lá, os pontos, e pregar exatamente aquilo, amados. Não. Eu acredito também na, entre aspas, inspiração, né? Inspiração. Alguém disse que, de fato, o sucesso de tudo na vida talvez seja 30% inspiração e 70% transpiração. Eu preciso trabalhar também, preciso fazer, mas tem a inspiração, a gente não desconsidera essa questão, né? De que, inclusive, na hora, a minha aula não é mecânica. Se vocês pegarem lá e ver os vídeos que eu tenho, você vai ver lá, homilética, aula 1, de turmas diferentes. Vocês vão ver que não é a mesma aula, exatamente a mesma aula, né? Mecanicamente a mesma aula, embora tenha pontos que convergem, que são iguais, mas é fruto de pensamento, de raciocínio. Infelizmente, na pregação nem sempre dá tempo de fazer isso, porque a gente fala muito rápido, né? Não há uma pausa para pensar, para refletir, não existe diálogo. Aqui que está o problema, talvez, da exposição, não existe diálogo, ninguém questiona, né? A pessoa fala, vai falando, e acha que está, como diz o jovem, abafando. Diga, Eu comentei uma vez sobre o sentido de pregar, que você pegou na sede e tal, os jovens perguntando, e falaram assim que não é coerente, porque ninguém tem que gerar dúvida na hora da pregação, que eu tenho que pregar, e se quiser gerar dúvida com o pastor ou com o seu líder. Eu questionei, né? Mas se o pastor não tem esse conhecimento, como é que faz? E ela não conseguiu falar nada. E o que você falou, que você fez algumas vezes, é interessante, porque na minha igreja, quem pregou lá foi o Lisboa. Sim. E tinha uma menina que era nova convertida. E ele pegou uma situação sobre a salvação, sobre como ouvir Deus falar com ela. Ela perguntou, mas como que eu vou saber que Deus vai falar, que Deus quer falar comigo? Aí ele falou, primeiro você tem que ter disponibilidade para ouvir Deus. Tem que orar. E explicou direitinho. Ela interrompeu a pregação. Que bom que acontecesse isso. Então, nas dúvidas. Então, isso que eu achei interessante. E a pessoa fala assim, não, mas isso é errado, isso é falta de ética com o pregador e etc. Mas a pregação não é isso, né? Para você clarear a mente daquele que está ouvindo. Veja bem, para mim coerente é o pregador gerar dúvida, né? Não os ouvintes, mas é lógico, precisa ter um equilíbrio. O pregador precisa dar permissão para que as pessoas interrompam, senão também... Mas isso Não daí... consegue Isso concluir a daí- mensagem. Isso, então assim, só para tentar... assim, se eu tô... existe uma aula, existe pregação, são coisas distintas. Não é? Aqui a nossa proposta é que a gente tenha diálogo, que eu seja interrompido, não tem problema. E mesmo assim, de vez em quando, falou, não, só um momento, deixa eu concluir aqui, senão às vezes até o expositor perde o seu raciocínio, né? E às vezes aquele questionamento não cabe ali. Então nem sempre a pessoa que questiona, ela tem essa clareza, ela tem uma dúvida que ela quer expor, mas quem está expondo, quem está sendo lá o que conduz a pregação, a palestra, o que quer que seja, ele precisa saber se cabe ou não cabe, se vai contribuir ou não. Aí há casos que falam, não, no particular eu te procuro e te explico, né, que às vezes não vai contribuir. Então, assim, quem tem que conduzir isso é quem está pregando, quem está ensinando, quem está palestrando.
e precisa dar permissão, senão na igreja, se todo mundo tiver as suas dúvidas, levantar a mão, Então, o cidadão não acaba. Eu queria falar. Normalmente, a maioria das igrejas, ela tem um culto de ensinamento por semana, ou cada 15 dias. Sim. Então, essas perguntas é para os cultos de ensinamento. Pode ser. Não os cultos. Não, então, irmão Mário, mas nós poderíamos, irmãos, também abrir esse espaço, porque nem sempre o culto de ensinamento, a pessoa vai estar lá, nem sempre... Deveria estar, né? Os duvidosos de... Não, mas a impossibilidade, de repente é um visitante, uma pessoa que está naquele culto e não pode estar no outro, não é porque é infiel, não é porque não é fervoroso, ele não pode. Tem isso também. Às vezes ele vem de outra cidade, vai naquela igreja. Tem uma série de situações, então a questão é que eu estou dizendo, seria muito bom nós termos essa sensibilidade e esse espaço para essas exceções. Eu não estou falando que deve ser uma regra, né? Mas eu estou dizendo que nós precisamos, como igreja, como algo, entre aspas, informal, porque o que é a homilia que nós tratamos lá no começo? É aquilo que é familiar, não é? Então nós estamos falando no meio da família, não é algo técnico, irmãos, profissional, nós não somos profissionais da pregação, não é algo técnico, não é algo que eu falo, não, um ouve e os outros não têm, não é uma ditadura, onde tem um déspota lá, um líder, impondo as suas opiniões e ninguém tem direito de questionar nada, pelo contrário, Jesus dava esse espaço. Jesus, ele ensinou que o expositor, ele deve propor e expor, nunca impor. A imposição de verdades não cabe a nenhum de nós, nem o próprio Jesus impôs nada, ele expôs e ele propôs, e ele abriu essa oportunidade de pessoas questionarem ele, né? É lógico que de vez em quando Jesus desprezava o questionamento porque não era sincero, porque não era honesto. Ele simplesmente ignorava. Não vou perder tempo com... Percebia a intenção do coração, né? Então via que na verdade a pergunta era capciosa, as pessoas não queriam sinceramente saber, e essas coisas a gente já enfrentei situações tanto na sala de aula quanto em culto, onde perguntas eu percebia que não eram honestas. Queria provar se eu sabia ou não, se eu tinha conhecimento ou não, queria me expor de uma maneira vexatória, e aí a gente às vezes precisa ser um pouquinho meio rude, né? Para mostrar para aquela pessoa que o nosso ambiente não é esse, de humilhação, de expor pessoas, de querer provar o professor se sabe mesmo. Nossa proposta não é essa aqui, nem em reunião nenhuma que se diga evangélica. Nós estamos ali para ser edificados por Deus, né? Não para humilhar um ou outro, não para pôr à prova o professor. Então, quando a pergunta é capciosa, a gente despreza, quando não, corrige mesmo de uma forma mais enfática. Então, de vez em quando faz isso. Mas há exceções, a gente precisa ter sensibilidade em tudo isso. Nós não podemos ser mecânico, engessado, que a gente não pode ser maleável. Como diz o Provérbios 32 e 7. Bem-aventurados os flexíveis, porque nunca serão quebrados, né? Mas só o Giliardo falou um negócio desse, né? Eu estava num culto e o pregador, que era o pastor responsável, falou: irmão, concorda? Eu falei: eu não. Só eu. Desculpa, Manu, não existe Provérbios 32 e 7, foi proposital que eu fiz. Não existe Provérbios 32 e 7, irmão. Não existe. Tá certo? É só para mostrar para vocês que vocês estão procurando coisa que não tem. Por de repente. Mas isso daí eu vi na minha igreja uma vez. O quê? A pessoa falava 32 alguma coisa lá e eu... Não tinha. Às vezes nem ela sabia, né? Mas eu fiz proposital, não existe. Nem o versículo de lugar nenhum. Isso eu inventei também. Quer dizer, não inventei. Diga, desculpa, vai interrompê-lo. É só isso aí. Então discordou. Eu não concordo com isso. Não, tu não concorda. Não, você não perguntou, né? Tem pregando pergunta, vocês concordam? Não. Tem? Eu falei: eu não. Só um olhou para ele e jurou. Então se é minoria, não conta. Não, mas eu me Nossa, manifestei. mas Por que você não concorda? Porque desde a minha antiguidade, né? Eu falei: até quero melhorar meu conhecimento. Ele sempre prega assim que Deus, no sentido nosso conhecimento, que Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Sim. É assim, descansou, a gente sabe que não é com a rede, né? Sim. Parou a obra, né?
apreciou o que é feito. Isso, contemplou. E a pessoa falou que não, Deus foi direto. Não teve domingo, não. Não teve descanso. Já pensou? Daria uma boa causa para ganhar no INSS, né? Jeová no CLT, hein? Não teve descanso, daria para. Mas desde que eu entendi o sentido de descansar, de contemplar, eu sempre aprendi assim. Agora, eu não vou pregar que não, Deus não tem descanso, não. Assim, pregou besteira, falou besteira e ainda não sei qual foi a intenção de falar se quem não concorda tem que estar disposto então a ouvir o discordante, a respeitar o discordante. Isso. Ele perguntou. Isso, claro. Então é a mesma coisa que eu pergunto para vocês aqui. Vocês concordam comigo? De repente fala, não concordo, André. Fala, tá bom, então por que você não concorda? Por isso, por isso, por isso. Então, honestamente, o ambiente foi criado para que se tenha esse espaço de construir o conhecimento, de crescer junto, de tentar honestamente ajudar o outro a compreender. E aí, quando a gente percebe que de fato há uma resistência, aí eu paro por aqui, porque eu não estou no intuito de convencer ninguém de nada, amados. Eu não tenho essa função, Deus não me incumbiu de convencer ninguém através da pregação. Quem convence é o Espírito Santo. Não é? Eu não persuado ninguém, a minha palavra não é persuasiva de sabedoria humana, disse Paulo, mas é demonstração do Espírito e de poder. Então eu exponho, se o que eu estou expondo é de fato palavra de Deus, ela vai fazer o que ela tem que fazer, ela é suficientemente poderosa e eficaz, porque penetra até a divisão da alma e do Espírito, das juntas e das medulas, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então a palavra é suficiente para convencer. Então se o que eu estou expondo é a palavra de Deus e não é a minha opinião, né, tem essa questão, e não é o meu ponto de vista, e não é o que eu acho, então se é a palavra de Deus, o próprio Deus se encarrega de que aquela semente tenha efeito, dependendo do coração do ouvinte. Tem essa também. Então às vezes a semente é até de Deus, a ação é até de Deus, mas o coração do outro não é fértil, é espinho, é pedregais, caiu à beira do caminho, aí não tem jeito. Então o semeador era bom, era eficaz, era o melhor que tinha. A semente genuína, mas tinha os solos. A terra não precisava. Então tem todas essas questões, né, irmão? Mas a gente tem que ter a consciência de nós que fomos chamados para pregar, a gente tem que expor, acabou. Não tem que convencer ninguém. Eu não sou advogado de Deus. Ele nem precisa de advogado. Ele é o próprio advogado, né? Ele não precisa que eu o defenda, que eu brigue aí. Não, eu exponho a verdade é exposta, a verdade é apresentada. Tá aqui, Jesus fazia isso, apresentava a verdade. Quem aceita, bem, é liberto, né? Cresce no conhecimento. Quem não aceita, infelizmente, vai permanecer na sua ignorância. Mas se é verdade de Deus. Mas a gente confunde, a gente acha que tudo que nós falamos, aquilo é verdade de Deus, e não é, amados. Vocês acham o quê? Que 100% que eu ensino para vocês aqui é de fato? Não é, não é. Oxe, eu já estou falando para vocês aqui, tomem cuidado, não confiem em mim 100% não. Vocês têm que me questionar, vocês têm que duvidar de mim, vocês têm que conferir lá na Bíblia, estudar, tá certo? Não deposite em mim, nem nenhum pregador, pastor, professor, teólogo, cegamente o coração de vocês, a eternidade de vocês, a mente de vocês. Questione, todo mundo tem que ser questionado. O profeta, a profecia tem que ser questionada. O profeta e a profecia. A Bíblia diz que são os dois. Porque tem uma conversa aí que é só um. E o outro não pode ser questionado. Não, a Bíblia diz: averigue, discirna, julgue o profeta e a profecia. Os dois, sim. Então duvide. Vocês acham o quê? Eu não tenho a pretensão. Eu procuro, né, irmão? Eu sinceramente falo: Jesus, não me deixe falar besteira. Senhor, tanto é que vira e mexe, eu estou me corrigindo. Falou, irmão, não era bem assim que eu estava falando. A gente evita isso, né? Que mexe com ego, né? Mexe com ego assim, nossa, eu vou ter que diante da classe falar: irmão, não era bem assim. Eu falei, mas não tem nada. A gente está aqui crescendo junto. A gente está sendo edificado pelo Espírito Santo. Então não há vergonha nem demérito nenhum no professor, no pregador, no pastor. De repente tem que se retratar. Está tudo certo. Para mim é mais digno uma pessoa de confiança que faz isso, não é? Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz e ele fez um vídeo sobre pornografia e ele disse que há uns 2 anos atrás ele ainda era viciado em pornografia. Eu estou falando de um pastor,
Estou falando de uma pessoa que é ligada à teologia, ensina. Vocês acham que eu vi aquilo e falei, nossa, olha, não, para mim esse camarada passou a ser mais digno de crédito, mais digno ainda de ser ouvido, porque o cara é sincero, honesto, não é hipócrita, não fica escondendo o pecado. Ele teve a coragem, a hombridade, a humildade de falar, olha, até 2 anos atrás eu tinha esse pecado aqui, mas Deus me libertou, agora ele pode com propriedade ajudar as outras pessoas. Então a gente tem um meio muito hipócrita, que o mensageiro ele é quase um semi-anjo, tão perfeito, que não erra, que não está sujeito a falar besteira. Amados, todo mundo fala besteira. Eu fiquei até meio consolado um tempo atrás, que até pessoas inteligentes sabem, tem os seus 5 minutos de loucura. Eu falei, oh, meu Deus, ainda bem, sou só eu. Não é, amado? Então a gente precisa entender isso aí. Mas a gente precisa minimamente então ter esse preparo, se esforçar, preparar um esboço e pregá-lo. Estudos bíblicos, estão acompanhando aí? Terceiro ponto, estudos bíblicos, para escolher uma ideia central e depois, através da Bíblia, fazer um estudo das passagens que se relacionam com a ideia central. Para se conseguir isso, geralmente se necessita de uma concordância. Bom, primeiro deixa eu falar aqui. Quando a gente se propõe a dar um estudo, palestra ou pregação, primeiro tem que ser coeso. O que isso quer dizer? A gente precisa girar em torno de um assunto. Não é ser disperso, aquela salada santa que fala-se de tudo, né? Começa lá em Gênesis, acaba em Apocalipse, mas fazendo uma mistura terrível, não é desenvolvendo o assunto de Gênesis e Apocalipse. É que começa falando de Abraão, acaba na vida do vizinho, ou o seu testemunho pessoal. A gente faz a sua pregação e expõe a sua vida toda, né? Ninguém está lá para ouvir a vida de ninguém, não. Uma experiência pessoal pode caber, dependendo da mensagem, mas que tem uma finalidade que contribua para a mensagem. Assim, a ilustração, né? Então a gente precisa ter cuidado para não exagerar na dose. Lembra que nós falamos? Pode usar a ilustração, pode usar uma experiência pessoal, pode falar inclusive até da experiência de outro, desde que seja verdade. Desde que você saiba de fato que foi, não fica reproduzindo aquilo que nem sabe, né? E a gente tem muito isso no nosso meio aí. Aliás, no nosso meio não, isso aí é na vida das pessoas. Elas vão reproduzindo coisas que nem sabem. O Facebook está aí para mostrar isso. Você está falando quando a gente vai fazer um sermão assim, e tal, a gente fala, depois fala assim, como está escrito em Gênesis 13, capítulo 13, versículo 2. A gente tem que explicar esse capítulo 13, 2 ou só fala isso e se continua o sermão? Seria bom, né? Se falar já de uma forma que elucida, tá bom, não precisa de explicação. Agora, se necessário for a explicação, precisa explicar, se o texto não é autoexplicativo. Porque citar mesmo relacionado àquele assunto. Exato, a gente não usa um texto como pretexto, não é? Porque tem muitos que falam, está indicando Gênesis 13 lá. E não tem nada a ver, às vezes eles conectam. Às vezes não está escrito nada. É a história do VCC. Também, né? Mas nada disso, que aconteceu coisa que eu já falei. É a história do VCC, aí a gente entra na hermenêutica, né? Por isso que a hermenêutica ela é ligada à homilética. Então, na verdade, a ferramenta do pregador é a hermenêutica, né? A homilética é a instrumentalização da hermenêutica. Então, a gente precisa... É igual você citar coisas, não tem nada a ver, né? Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria, como está escrito em Jó 41 e 22, mas lá é um jacaré. Não é? Então, confundir Deus com jacaré fica muito ruim. Fica estranho, inclusive, né? Então, é lógico que a gente precisa pegar textos que sejam, de fato, relacionados, coerentes e ligados. A advocacia, viu, irmão José? É assim também. Também. Na audiência, quando você senta lá na audiência perante o juiz, o advogado também não sabe nada, sabe que vai perder, então ele fala, está escrito lá no artigo tal. Mas pega como pretexto, né? É como argumento de pretexto. E aí ele falou, mas está escrito, mas nem escrito, tá? Ele Inventa. Tem pregador que inventa também. Inventa, aumenta, né? Inventa, aumenta, mente, às vezes por ignorância, às vezes consciente. Quando é consciente é muito perigoso, mas às vezes por ignorância. Então, assim, amados, nós precisamos ter o domínio, a gente precisa ter a clareza, saber o que está falando, ter a clareza do que está expondo, né? A gente precisa minimamente, senão fica um negócio muito complicado. Então precisa ser aí algo que seja desenvolvido, que gire em torno do tema central
E aí é necessário que a gente tenha, olha, uma concordância bíblica, materiais são essenciais para um pregador, estudante então nem se fala. Então, dicionário bíblico, concordância bíblica, chave bíblica, né? Um mapa lá de geografia, história, um livro sobre explicando a cultura de Israel, no caso, né? Que, entre outras culturas, pode ser do Egito também, da Grécia também, porque a história é bíblica. Então, essas histórias, essas culturas mundiais entram na história bíblica também. Então, nós tivemos lá os babilônios, os mesopotâmios, nós tivemos os assírios, os medos, os persas, Grécia, Roma e outras mais ainda, que vai entrar na Síria e etc e tal. Então, tem material, concordância, escolher e determinar os pensamentos que vão ser usados como divisões do tema. Então, pensamento, desenvolver esse pensamento e algo que seja construtivo, né? A mensagem é uma construção de ideias até chegar a pessoa a uma conclusão. E tem conclusão também, né? Terminar a mensagem, em nome de Jesus. Depois escolher, dentre os muitos textos relacionados com o assunto, quais vão ser usados no desenvolvimento da exposição. Então, qual é o texto que você vai usar, inclusive, no Antônio? Vai usar nessa afirmação, como referência, para desenvolver o outro ponto. Qual é o texto? Esse texto, de fato, ele tem a ver com o assunto, ou é um texto tirado fora do contexto para gerar o pretexto, né? De repente você usa lá um texto que não tem nada a ver. Nossa, isso aqui não quer dizer isso, né? Então tem aos montes isso aí, a gente vê. Geralmente se usa um ou dois textos dos mais importantes e claros no desenvolvimento de cada divisão. Mais importantes e claros, irmãos. Há textos um pouco obscuro, né? A mulher usa véu, não pode falar em público. Então você pegar esse texto e expor ele assim, aí é necessário uma explicação, aí vai demandar tempo, talvez uma pregação não seja o ideal, talvez sim numa sala de aula, num estudo. Então textos que sejam claros, né? Não coisas assim que a pessoa que ouve, ela não tem a clareza no momento que ouve, precisa de uma explicação. Então escolha textos claros, que sejam simples, que as pessoas entendam numa linguagem. Então use, irmãos, outras versões. A Almeida Revista e Corrigida é uma linguagem muito arcaica, é uma linguagem que não se usa, né? Quando a gente pega aí concupiscência, jactância, nossa, a gente falou louco, uns negócios que as pessoas não sabem. O que eu falei esses dias aí que o aluno perguntou? Rapaz, nem lembro, mas era assim, uma palavra mesmo que não é comum, não é do dia a dia, a gente não ouve todo dia, não faz parte do nosso vocabulário. Então pegue lá uma Almeida Revista e Atualizada, uma NVT, Nova Versão Transformadora, uma das últimas que nós temos aí, muito boa, né? NVT, uma Almeida Revista e Atualizada, século 21, nossa, nós temos muitas versões que elas são mais acessíveis, até mesmo a NTLH, que eu não recomendo para estudo, mas de repente ela traz alguma coisa lá que vai explicar, né? Mais a leitura do dia a dia é muito bom. A mensagem. A NVI já é um negócio mais consistente, já é do original e tal, né? Então, já te dá mais base aí. Mas assim, versões que são fáceis na linguagem, um negócio mais acessível. A gente precisa também, né, tá recorrendo aí a essas bênçãos que nós temos aí. Para desenvolver de maneira contínua a mensagem e não ter que parar para procurar as passagens na Bíblia, convém copiá-las em um pequeno esboço. Então, toda hora interromper, para você, lógico, pode acontecer, de repente escapar um versículo da memória, você ter que procurar lá e tal, mas que você faça isso antes, irmãos, se preparar antes. Todo mundo que vai palestrar ou falar em público, em qualquer lugar, se prepara antes, menos na igreja. É um negócio que não dá para entender, né, irmão? Então a gente assim vai de qualquer forma, é para Deus, Deixa Deus usar. Põe Deus no meio, tá vendo? Não pode pôr Deus no meio desse negócio, irmão. A igreja às vezes Não, mas eu estava ouvindo uma irmã falar comigo essa semana e aconteceu comigo também. Eu estava dirigindo um culto na minha igreja, de repente uma irmã está na frente do trabalho. Eu falei, essa irmã nem crente é. Louco. E nem da igreja é. Louco. Aí eu vi que tinha sido tal. Mas às vezes a gente ouve assim, não, mas quem colocou essa irmã aí? Isso, é responsável. Não, assim, Deus mandou. É. Aí, Não, joga a responsabilidade com Deus, não tem nada a ver.
Aí é complicado. Eu até agora, Antônio. Você vai discutir o quê? Com Deus? Não tem jeito. Pôs Deus no meio, não tem como discutir não. E aí, quem vai acusar Deus? E aí você me fez pensar agora que pode ser que haja até pregadores que não são crentes. Olha só, que absurdo, mas infelizmente essa é a realidade. E Deus usa todo mundo. Deus usa analfabeto, a Bíblia diz isso, vocês nunca leram lá? Deus usou Jacó, e Jacó amava Raquel e não lia. Analfabeto. Então, ele não lia. Então ele amava Jacó e não lia. Foi ruim a piada, né? Desculpa aí, irmão, desculpa. Meu Deus do céu. Essa foi forçada. Essa foi. Mas. Hoje é o tipo de... Então, tudo tá certo aqui já. Inspiração já foi faz tempo, eu tô enchendo linguiça. Não tô não. Sabe o que é? É porque as pessoas esquecem que nós fomos criados para isso, para ser usado por Deus. Não usar Nós Deus. somos instrumentos Sim. de Deus. Sim. Se dermos espaço, Ele vai nos usar. Se não dermos, aí vamos ter que fazer o quê? Uma palavra ao contrário, é Deus. Aí a pessoa joga Deus. Exato, como pretexto, né? Até Deus usa como pretexto. Da responsabilidade. Isso. Então, amados, assim, o que eu quis passar nessas aulas todas foi essa necessidade de nós minimamente, o que concerne a nós na questão humana, nos prepararmos e levarmos em conta que a mensagem que nós estamos passando, transmitindo, compartilhando, é a mensagem de Deus, não é qualquer coisa, irmão. Eu não estou ensinando alguém a exercer uma profissão, tá certo? Eu não sou um professor, eu não sou alguém que está palestrando uma automotivação. Nós estamos falando da palavra do Eterno, nós estamos falando em nome de Deus. Quer queira ou quer não, as pessoas olham para um pregador e entendem que o que ele está falando em nome de Deus, e o que ele fala é verdade, e as pessoas confiam em nós, não é? Então, quer queiram ou não, seja a palavra de Deus ou não, as pessoas recebem como palavra de Deus aquilo. Então, olha a responsabilidade que nós temos, amados, não é brincadeira. O negócio não é uma coisa que, se for lá dar uma palestra, vai embora e acabou. Não, a gente está semeando algo, ou pelo menos a pretensão de semear algo que é de Deus, né? Nós entendemos que o mensageiro de Deus, ele é aquele que fala em nome de Deus, e é muita responsabilidade você representar Deus. Imagina só, irmão Antônio, eu não vou nem citar nome, né? Vai que é do desagrado do irmão que eu falo, aí o nome, mas alguém lá do STJ fala assim: você vai me representar lá no conselho e tal, regional, né? E imagina só o privilégio, você está lá em nome do ministro fulano de tal, né? Então olha só a responsabilidade, irmão. O que você falar está representando ele, né? Isso aqui veio representando o fulano lá. Nós tivemos um exemplo esses dias atrás, né? De um cidadão que foi colocado lá num lugar do outro, ali rapidinho. Você viu o que ele quis fazer? Já quis libertar um criminoso. Já fez. Então, agora imagina só, irmãos, nós representando Deus, a palavra de Deus, e alguns se arriscam a dizer: assim diz o Senhor. Nossa, né? Não tem uns pregadores que ainda dizem assim diz o Senhor. Eu tenho muito receio em falar isso, porque quando eu digo assim diz o Senhor, eu estou dizendo Deus está dizendo exatamente isso, sem pôr e nem tirar. Nossa, hein? Tem umas pessoas que não têm noção do que falam, irmão. Um suposto profeta, assim diz o Senhor. Eita, meu Deus do céu. No Novo Testamento a gente não vê essas expressões não, assim diz o Senhor. Tem hora que o próprio apóstolo Paulo fala: digo eu, não é nem o Senhor. Olha, não tem uma citação direta. Eu estou dizendo, lógico que ele falou, vocês consideram que eu estou dizendo é palavra de Deus, mas tem hora que ele não usa, porque ele não é. Lógico que é palavra de Deus, é inspirada, mas, né? E tem hora, eu acho que o pregador deve falar assim: digo eu, não o Senhor. A maioria que o Senhor não está falando nada, Assim digo eu, não o Senhor. Mas